Fala aí, galera! Tudo bem? Professor Colares na área. Esse é o segundo vídeo do porquê que a minha Wi-Fi não funciona direito. Eu gostaria apenas de lembrar que esse vídeo não é direcionado ao pessoal técnico, ok? O foco são os usuários, os clientes, o pessoal não técnico ou aqueles iniciantes que estão estudando para saber um pouco mais sobre o Wi-Fi, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Solta a vinheta! Antes de mais nada, nós precisamos entender que as antenas dos roteadores Wi-Fi, elas propagam um sinal chamado onda eletromagnética. Esse sinal ele percorre o ar. Através do ar, esse sinal é propagado. E ele tem essa variação, essa ondulação, tá? E essa ondulação, essa variação, ela tem uma frequência. Ou seja, ela vai a um valor alto, depois cai para um valor mais baixo e volta aqui ao zero. Essa variação, ela ocorre com uma determinada frequência, ou seja, quantas vezes, por segundo essa variação ocorre. Quanto maior a variação é, maior é a velocidade possível de se obter na transmissão de dados. Na Wi-Fi, nós temos duas faixas de frequência, a 2,4 GHz e a 5 GHz, ok? Então eu coloquei dois gráficos aqui para representá-los, e se você observar, o 2,4 ele chega numa distância maior do que o 5 GHz. Então, quanto maior a frequência, quanto mais rápido é essa variação, mais rápido se obtém, maior é a velocidade de transmissão de dados. Porém, quanto mais rápida é a frequência, menor é a distância alcançada, ok? Bom, então vamos exemplificar através desse gráfico aqui, para a gente poder entender melhor. Você tem um roteador com uma antena de 2,4 GHz. Então eu representei aqui por esse gráfico, tipo uma pirâmide deitada, onde eu quis representar aqui a intensidade do sinal e conforme ele se distancia do roteador, ele vai perdendo força. E ao perder força, ele também perde velocidade, tá? Então, o nome disso aqui é atenuação, ou seja, a degradação, o enfraquecimento do sinal ao longo do percurso desse sinal, tá bom? Então nós estamos aqui no instante 0 metros, onde um roteador com uma antena 2,4 GHz faz tipicamente 300 megabits por segundo, ok? Esse 300 megabits por segundo, ele vai funcionar quando você estiver bem próximo do roteador e com apenas um aparelho. Então vou exemplificar aqui com o celular, Se você tiver com o seu celular mais ou menos aqui, a 1 metro ou menos do roteador, o seu celular vai pegar velocidades próximas de 300 megabits. Quando você estiver a 1,5 metro, você ainda tem um bom sinal, um sinal de qualidade, mas a velocidade já cai aí mais ou menos, Não é um valor exato, é aproximado, de 75 megabits por segundo. E conforme você vai se afastando, repare, conforme você vai se afastando 3 metros, 4,5, 6, 7,5 metros, 9 metros do roteador, a velocidade vai diminuindo, porque o sinal vai ficando mais fraco. É a consequência do afastamento entre você e o roteador que você possui, ok? Isso numa frequência de 2,4 GHz. Numa frequência de 5 GHz, o que você tem é o seguinte: você tem uma velocidade maior. Repare que a velocidade inicial que eu dei de exemplo aqui são 867 megabits por segundo, chegando a 433 e 200, enquanto o sinal ainda é verde, ou seja, mesmo a 3 metros de distância, mesmo você a 3 metros de distância do aparelho, você ainda consegue boas velocidades, Enquanto aqui no 2,4, se você tivesse a 1,5 metro, já estaria com 75. Aqui você ainda consegue 200, 433, 867 megabits, variando aqui nos 3 primeiros metros de distanciamento. Então, lembre-se aqui da onda, A onda variando com maior frequência, ela é mais intensa, ela é mais forte, só que ela é mais curta, tá? Então,
Conforme você se afasta, a velocidade também diminui? Sim, ela também diminui. Mas a característica do 5 GHz é que ela cai bruscamente. Ela cai bruscamente. Ela não vai caindo aos poucos, atenuando aos poucos como no 2,4. Ela é muito boa, de repente a velocidade enfraquece, o sinal enfraquece e a velocidade cai muito, ok? Essa é a diferença. Então o 5 GHz vai te dar maiores velocidades, é mais vantajoso, né? Por exemplo, se você tem uma internet de 200 MB ou maior, o 5 GHz vai te atender muito bem nisso, mas você tem que estar relativamente próximo do aparelho, ok? Uma outra coisa que pode atrapalhar também nessa questão do sinal são obstáculos, tá? As ondas eletromagnéticas, elas possuem a capacidade de atravessar obstáculos, porém, essa capacidade é limitada. Por exemplo, a 2,4, ela está vindo aqui nessa área, vamos dizer assim, na sua sala, e ela vai atravessar a primeira parede para chegar no quarto. Repare que as ondas aqui, depois que atravessa a primeira parede, ela está mais fraca. Ela perde aí mais ou menos 30%, 35% da sua força, considerando uma parede comum, né, de uma casa. Se for um concreto, uma coisa mais espessa, um metal, um material que obstrua demais, né, interfira demais nas ondas eletromagnéticas, então esse sinal pode ser que nem consiga atravessar essa primeira parede, tá? No caso das 5 GHz, acontece algo semelhante. A questão é que, como 5 GHz alcança distâncias menores, no primeiro obstáculo ela já cai bastante, mais do que 2,4, e depois do primeiro obstáculo você não tem grandes distâncias para alcançar, ok? Por isso que esse gráfico aqui, eu parei aqui o sinal em mais ou menos, né, aqui na distância, vou representar aqui pelo celular, né, mais ou menos aqui, ó, em 5 metros. Eu estou aqui entre 4,5 metros e 5, né? Então, mais ou menos 5 metros de distância, considerando até um obstáculo, por exemplo, uma parede, você já tem um sinal tão fraco que talvez você nem consiga acessar a internet. Ou, se acessar, vai acessar com certa lentidão, tá bom? Isso é importante você saber, que obstáculos atrapalham o sinal de ondas eletromagnéticas, oriundos da antena do seu roteador Wi-Fi. Então, às vezes, o seu roteador está instalado em um ambiente da sua casa, por exemplo, aqui no seu quarto, tá? Eu representei aqui o azulzinho como a conexão externa do seu provedor de internet. O seu roteador está instalado aqui no cantinho da casa, tá? No seu quarto. E aonde está verde é o sinal excelente. É o sinal lá com uma ótima velocidade. Amarelo é uma boa velocidade. Vermelho, né? O sinal está começando a enfraquecer. E aqui no rosa e no lilás, você já tem uma velocidade tão fraca que praticamente, né, você mal consegue utilizar o WhatsApp, que utiliza apenas ali mensagem de textos e fotos bem leves, né? Começa a ficar complicado. Então, esse roteador, ele está mal posicionado. Se esse roteador estivesse no centro da casa, né, como o sinal Wi-Fi ele é omnidirecional, ou seja, ele se propaga para todos os lados em 360 graus, né, esse roteador posicionado no centro da casa, você teria um aproveitamento melhor, tá? Porém, eu fiz um outro gráfico aqui, ó, com um roteador um pouco mais centralizado, não exatamente no centro da casa, né, mas o mais no centro possível, né, dentro de uma realidade. Repare que em toda a sala, cozinha, parte dos quartos e uma pequena parte do escritório, você ainda tem um sinal relativamente bom, aqui, ó, no verde, no amarelo e no laranja, né? O sinal ainda é considerado bom, você tem uma velocidade satisfatória. Depois você tem a área vermelha, que é atendido por um sinal mais fraco. Você pode estar navegando na internet, mas a velocidade talvez não seja tão satisfatória, ok? Eu coloquei uma reguinha aqui em cima para você ter uma ideia. A contar do zero, esse zero está na direção do roteador. Então, se você vem aqui com o seu celular, né, em qualquer área aqui da sala, você está acessando a uma velocidade próxima, né, da máxima que o roteador suporta, que são os 300 megabits. Lembrando, o roteador ele consegue te dar até 300 megabits em uma antena de 2,4. Eu vou voltar aqui para o gráfico, tá? Então, ó, o 2,4 consegue te dar aí até 300 megabits por segundo. Mas se você tem uma internet de 50, é claro que essa velocidade será 50,
ok? E os 300 ali estão sobrando 250 que não estão sendo usados, tá bom? Porque é a sua operadora que vai determinar, né, o seu contrato com a sua operadora que vai determinar a que velocidade sua internet funciona, tá bom? Então, voltando aqui para o gráfico, onde o roteador está um pouco mais centralizado, tá? Você vai reparar que ao atravessar paredes, né, o sinal atravessa, mas ele dá uma enfraquecida. Ó. O verde aqui, onde a porta está aberta, ele consegue até entrar um pouco no quarto. Mas aonde tem a parede do quarto, o sinal verde atravessa, mas ele enfraquece um pouco. E onde eu representei com a cor amarela e a cor laranja, né, um sinal um pouco mais fraco, perdendo potência. Então, enquanto você estiver andando, né, por essa área verde, você tem um acesso, né, de uma velocidade muito boa, muito satisfatória, assim como o amarelo, e podemos arriscar até esse laranja. Mas aí num determinado canto do quarto, lá no cantinho da cozinha, ou no escritório, de repente a mesa da pessoa, ela trabalha aqui no escritório, a mesa está exatamente nesse canto e o sinal Wi-Fi vive caindo, vive fraco, né? Nesse caso aqui, ou você precisa de um roteador com antenas mais potentes, ou você precisa de um segundo aparelho, tá? Mas isso é um assunto para a gente abordar na próxima aula, tá legal? Então fique atento, né, a essa capacidade de atravessar obstáculos que a onda eletromagnética possui, tá? O ideal é que você calcule 5 metros de raio, ou seja, a partir do roteador, você vai ter 5 metros para a esquerda, 5 metros para cima, 5 metros para a direita, 5 metros para trás, formando aqui um raio de 5 metros. Esses 5 metros é mais ou menos esse laranja aqui, ó, até esse gráfico laranja. É claro que não é um círculo perfeito, ok? Mas você pode considerar uma representação boa para você tentar melhorar o sinal da Wi-Fi na sua casa. Porque se você tiver feito isso aqui, então o raio está partindo daqui, né? Então os 5 metros estão chegando mais ou menos aqui, né? Quando você chega nesse quarto e nesse escritório, o sinal está fraco demais, ou sequer você consegue conectar no Wi-Fi da sua casa quando está muito longe do roteador. Então uma das coisas que você pode fazer é reposicionar o seu roteador, tá? Colocando ele um pouco mais centralizado na sua casa. Uma outra coisa que você precisa saber é o seguinte: as frequências 2,4 e 5 GHz, isso são apenas nomes comerciais para poder facilitar para as pessoas entenderem, né? Ah, antena de 2,4, antena de 5. Não é exatamente esse valor, tá? Esse valor é um pouco mais preciso. Isso são apenas valores arredondados para poder favorecer, facilitar a comercialização, a impressão desse valor na caixa, para as pessoas poderem entender um pouco melhor. Quando a gente começa a ver um pouco mais de perto essa questão, você vai observar que o 2,4 ele tem algumas variações. Para falar a verdade, ele tem 11 variações, onde ele começa em 2,417 aqui no canal 1 e vai até 2,462 MHz, 2.462 MHz aqui no canal 11. Mas eu não escrevi essas variações aqui porque isso não é importante. Afinal, você não é da área técnica, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é o seguinte: para o Brasil foram liberados 11 canais, tá? O seu roteador talvez esteja mostrando o canal 12, canal 13 e, dependendo do modelo, até o canal 14. Mas homologado pela Anatel e autorizado para uso aberto, sem que você tenha que pagar nenhum tipo de licença para usar, você tem até o canal 11, do 1 ao 11. Só que esses canais, né, essas ondazinhas aqui, ó, elas ficam muito próximas uma das outras. Eu vou até pegar essa daqui, eu vou duplicar e vou mostrar mais ou menos para você, ó. Elas ficam muito pertinho uma da outra e uma interfere na outra. Eu vou colocar mais uma. Repare que a linha de uma esbarra na outra e isso acaba interferindo. E é isso que eu estou representando aqui. Repare, o canal 1 eu representei por essa curva verde mais escura. Os canais 2, 3, 4 e 5 estão aqui, ó. Canal 2, canal 3, canal 4 e canal 5. Esses canais, eles encostam nas ondas eletromagnéticas do canal 1. Então, se eu configuro o meu roteador
numa área da casa, por exemplo, aqui, no canal 1, e eu coloco um outro roteador. Deixa eu pegar aqui um outro roteador, deixa eu ver se ele vai deixar, beleza. E eu coloco um outro roteador aqui, então esses roteadores precisam estar em canais diferentes. Para quê? Para que eles não sejam os seus próprios inimigos, para que eles não interfiram entre si, tá? Então, voltando aqui, ó, aos canais, então se eu configurei o meu roteador no canal 1, significa que o próximo roteador perto, seja meu ou do meu vizinho, o ideal é que ele estivesse no canal 6, aqui no canal 6. O canal 6 está distante do canal 1 e não interfere, eles não se interferem. E depois do canal 6 eu tenho o canal 11. Então podemos dizer que o canal 1, o canal 6 e o canal 11 são ortogonais, ou seja, eles não interferem entre si. As ondas não encostam uma na outra, não causando interferência entre eles. Eles são amigos e não inimigos, ok? Agora, por exemplo, como eu estou limitado do 1 ao 11, por que eu destaquei aqui para vocês o 1, 6 e 11? Porque na banda 2,4 GHz, essa é a única maneira de você ter 3 canais ortogonais, ou seja, 3 canais que não interferem entre si, nos 11 canais. Porque se eu utilizar qualquer outra combinação, eu vou conseguir apenas 2. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó, o 2, deixa eu até colocar o 2 de uma outra cor. Vou colocar aqui da cor laranja. Vamos pegar o próximo canal que não interfere após o 2, que é o 7. Tá? É o 7. Então, ó, o 2 eu pulei o 3, 4, 5, 6. Repare que eu tenho que pular 5 canais para que o sexto seja o meu canal ortogonal, o canal que não interfere naquele primeiro que eu escolhi. Beleza, então o próximo depois do 7 tem que ser o sexto. Eu pulo 5. 1, 2, 3, 4, acabou. Não é possível fazer um terceiro canal. Assim como se eu escolhesse aqui o 8, o 9, por exemplo, vou destacar aqui a cor do 9, e aí eu vou voltar 6 canais. Vou pular 5. 1, né, o 7, pulei o 8, o 7, o 6, o 5 e o 4. Então é o 3. O 3 seria o próximo que não interfere. Desculpa, o 3 não, o 4, pulei demais. O 4 seria o próximo, né, do 9 que não interfere. Agora, para eu encontrar mais algum antes do 4 que não interfere, eu tenho que pular 5 canais, né? 1, 2, 3, acabou. Então repare que a única forma de eu conseguir 3 canais diferentes é através da combinação do 1, do 6 e do 11. Não quer dizer que você não possa configurar um roteador no canal 2, no canal 3, no 8, no 7 ou no 10. Não é isso. O que eu estou dizendo é, se na sua casa ou quando se mora em apartamento, né, a gente tem um colado no outro, e às vezes o roteador do vizinho está muito próximo da nossa. Vamos supor que esse aqui seja nosso apartamento, né? E às vezes o apartamento do vizinho, o roteador dele está aqui, ó, que seria o nosso quarto, aqui seria o quarto dele. E esse roteador, ele vai ter um sinal pegando na nossa casa. Qual seria o ideal de vocês combinarem, se isso fosse possível, né? É que um utilizasse o canal 1 e o outro utilizasse o canal 6. E se houvesse um terceiro próximo também, utilizasse o canal 11. Tá? Então, isso é para 2,4 GHz. Ele tem 11 canais, só que são canais muito próximos um do outro. Esses canais precisam estar a 5 canais de distância para que não interfiram entre si. E a única maneira de fazer 3 canais ortogonais é utilizando o 1, o 6 e o 11. No caso do 5 GHz, você tem 23 canais e não apenas 11. E todos os canais 5 GHz são ortogonais, ou seja, nenhum interfere no outro. Então no 5 GHz não faz diferença qual canal você vai escolher, tá? Pode escolher qualquer um.
Alguns roteadores possuem até essa função automática. Você pode deixar lá no automático, caso você esteja aí mexendo na configuração do seu roteador. Para a gente poder ilustrar isso aqui melhor, eu fiz aqui um gráfico representando mais ou menos aqui um prédio com apartamentos próximos, ou um escritório de uma empresa grande, onde a gente vai pegar esse camaradinho aqui, que eu peguei um roteador e adicionei nele um círculo, formando mais ou menos o raio de alcance desse sinal, tá? Então vamos supor que aqui, né, nesse setor, foi colocado um roteador para atender a essas mesas e essas de cá, tá? Da mesma forma, foi colocado um roteador aqui para poder atender a essa área e um outro roteador aqui para poder atender ao pessoal aqui de baixo, tá? Repare que há interseção no sinal. Esse com esse, tá? Essa área aqui. Esse aqui de cima com o de baixo, nós temos essa área de cá. E esse da esquerda com esse de baixo, nós temos essa área de interseção. Todos estão configurados no mesmo canal. E isso vai fazer com que um roteador interfira no outro, no sinal do outro, principalmente na área de interseção. Como é que a gente pode resolver isso? De uma forma simples. Assim, ó. Eu posso mudar o canal desse roteador. Cadê? Vou botar aqui, vou representar por uma outra cor. E esse roteador aqui também eu vou preencher com uma outra cor. Que eu vou representar também. Vou representar aqui pelo amarelo. Tá? Peraí que eu acabei pintando tudo. Desculpa. Pronto, agora sim. Bom, então cada cor aqui, né, foi representada de maneira a significar um canal diferente em 2,4 GHz. Então, o amarelo ele está sendo o canal 1. O roteador foi configurado no canal 1. Aqui embaixo, o roteador foi configurado no canal 6. E esse verde é um roteador configurado no canal 11. Como eles são canais que não se esbarram, não interferem entre si, está aqui uma combinação perfeita. Então, se eu tiver mais um roteador aqui, o canal ideal seria o 11, porque ele tem interseção com 6 e com 1. E o 11 não interfere em nenhum deles. E assim por diante. Eu vou espalhando aqui a minha Wi-Fi para não ter problema de interferência de forma planejada. Mas é claro que em um prédio a gente não tem acesso à casa do vizinho e nem tem essa possibilidade, né? Fica complicado da gente tentar planejar o que não está ao nosso alcance, né? O que a gente não tem permissão para mexer. Eu concordo totalmente com você. Mas fiquem tranquilos que isso será assunto da próxima aula e eu vou mostrar para vocês como que você verifica quais aparelhos estão chegando na sua residência, estão alcançando, né, os cômodos da sua casa, qual canal que esses aparelhos vizinhos estão operando e qual é a melhor forma de eu planejar o meu canal, qual que eu vou utilizar para poder fugir da interferência de um vizinho. Bom, pessoal, esse foi o segundo vídeo da série Por que o meu Wi-Fi não está funcionando direito. Eu espero que você tenha gostado, nós teremos outros vídeos na série, tá? Eu espero que o conteúdo de hoje tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou do vídeo e acredita que esse vídeo pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe o vídeo, curta o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa força pra gente. E me segue lá na minha rede social do Instagram, tá? Tá aqui no comentário do vídeo aqui embaixo, tem lá o Instagram Prof. Colares. Galera, muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!